Bom dia, boa tarde, boa noite, rapaziada. Estimo que estejam bem. Meu nome é Victor, bora para mais um vídeo aqui. Vídeo de pós-jogo de Santos e São Lourenço. Jogo válido pela quinta rodada da Sul-Americana, na Vila Belmiro, 2-2. Santos abriu 2-0 no placar. E quando a gente tomou o primeiro gol, todos nós sabíamos, todos os torcedores do Santos sabiam que tomaríamos o segundo, tomaríamos o empate. Mas enfim, antes da gente entrar nesse assunto, né, se aprofundar no assunto, se aprofundar o que foi o jogo, peço que você se inscreva no canal, curta o vídeo, comente aí também. Essas etapas são bastante importantes para o crescimento do canal e também seria importante você compartilhar esse vídeo com torcedores santistas, né? Pra gente aumentar aqui a comunidade santista e conversar entre a gente o que foi o jogo do Santos e por que a gente perdeu ou empatou. Mas enfim, Santos abriu 2-0 ainda no primeiro tempo. Jogo que parecia ser tranquilo, não foi. Ainda no primeiro tempo o Santos começou a tomar pressão e depois da pausa, da parada técnica do segundo tempo, né, da parada para hidratação, o Santos tomou o primeiro gol, né? E isso tem acontecido com muita frequência. Foi assim contra a Bahia, foi assim contra o Flamengo, foi assim contra o Palmeiras, enfim, foi assim contra a Chapecoense. O Santos começa ganhando, né? Começa ganhando o jogo, consegue o placar, só que acaba cedendo. E é uma falta de confiança dos jogadores? É falta de qualidade dos jogadores, qualidade do elenco do Santos? O elenco do Santos é curto também, mas principalmente, eu acho que principalmente para esse jogo, eu acho que foi falta de gás dos jogadores santistas, falta de preparamento físico dos jogadores do Santos e também uma falta de conhecimento do elenco do Cuca, porque o Santos, ele no decorrer do jogo dá para perceber que o Santos vai perdendo gás, vai perdendo gás, vai perdendo fôlego. O Laser sempre é assim, Barreal é assim, Gabigol, Neymar é assim, João Schmidt, ele já tá sem gás antes do jogo começar, Rincon não tem condições de jogar, Gustavinho cansa muito também, Oliva cansa muito também, o Barreal, o Escobar eu acho que é o único que corre o jogo inteiro, se mata, mas já tá apresentando também cansaço, né? Enfim, o Santos não tem condicionamento físico e foi um erro de leitura do Cuca, porque o Santos ele foi recuando, ele falou, não fiz nenhuma troca tática hoje, né? Foram todas trocas por pedidos de cansaço. Mas beleza, dá pra você fazer uma troca tática, mesmo o jogador pedindo pra sair. Então, nenhum dos jogadores que pediu pra sair você tiraria, né? Então, estavam todas fora do script. O Roleiser não sairia do jogo, o Gustavinho não sairia do jogo, o Oliva não sairia do jogo. Todos esses jogadores não sairiam do jogo, o Arão não sairia do jogo. O Arão acho que não saiu, ele recuou o Arão, né, para jogar na linha de defesa. Mas todos os jogadores que saíram não sairiam. E não existe um entendimento do jogo, o técnico não tem uma leitura do jogo, de tipo assim, o Roleiser já não tá me apresentando tanto assim, já não tá correndo tanto, já não tá tendo o Santos já não tá tendo aquele ganho de posse de bola com o Roleiser porque ele tá cansado, então eu tenho que tirar ele, ou se eu for tirar ele, eu vou colocar tal jogador para fazer tal função. Não tem esse entendimento. Tipo, o Miguelito foi outro jogador que saiu, né? Que a gente já sabe que ele sairia. O Roleiser a gente já sabe que sairia. Então teria que ter no gatilho uma troca técnica, um pensamento tático de troca para esses jogadores.
Ele fala que foram todas trocas forçadas, mas pô, eles sairiam alguma hora, né? Eles sairiam alguma hora. Então, se o Miguelito ele cansa, pô, fodeu, não tiraria o Miguelito, então vou colocar o Diógenes no lugar dele, né? Porque foi assim a substituição do Lautaro. Um jogador do Santos estava cansado, precisava sair. O Cuca disse que o Lautaro já estava pronto na beira do gramado para entrar, mas não estava. Quem estava no estádio, quem estava assistindo da TV percebeu que não estava. O cara estava sentado. O comentarista do jogo fala assim, ó, não comentarista não, o cara que fica lá, o jornalista que fica próximo ao banco, fala assim, ó, o Santos fala que vai colocar o Lautaro, mas o Lautaro não tá nem de pé ainda. O Lautaro tava no banco ainda. Né? O Santos foi surpreendido. Então, não foi mais um erro de arbitragem sobre a substituição do Santos. E assim, eu acho que a gente precisa analisar, né? Quando uma pessoa erra com a gente, e gera um atrito dessa pessoa não reconhecer o erro e você apontar esse erro da pessoa. Quando acontece uma vez, ok, beleza. Você pode falar, pô, aquela pessoa errou. Mas quando acontece com essa pessoa, com a outra pessoa, com outra pessoa, de lugares diferentes, de lugares diferentes da sua vida, você tem que fazer uma autoanálise e falar assim, pô, será que eu tô errando em alguma coisa? Houve um atrito na substituição do Santos contra o Bahia, né, que o Cuca falou, não é ele, não sei o que. Aí o Bandeira falou assim, não, olha pra mim, você tem que falar pra mim. E logo depois de todo desse teatro, o Santos tomou o gol do Bahia. Contra o Coritiba, teve esse problema com a saída do Neymar. E é absurdo também o Santos pedir a anulação do jogo. Absurdo. E absurdo também a defesa do nosso advogado. Porque ele erra também, o jogador que sairia. Não seria o Barreal que sairia. O Barreal ficaria no jogo. Quem era para ter saído era o Escobar, né? Então ele erra também nisso. E, enfim, aconteceu contra o Bahia, aconteceu contra o Coritiba e aconteceu agora contra o São Lourenço. Agora, pô, será que é um erro 100% das comissões de arbitragem? Todo mundo ali na beira do campo tá contra o Santos, tá contra a gente. E eu acho que me pareceu muito que o Santos foi pego de surpresa com a substituição, tendo que substituir mais alguma vez. Aí olhou, não, vem você, Lautaro, você corre, entra, e não conseguiu entrar a tempo. E eu acho que também é um erro de análise de elenco do Santos, porque eu tô desde o segundo jogo da Sul-Americana em que o Santos foi segundo, enfim, o Santos perde pro Cuenca e empata com o Recoleta na Vila. Aí eu pensei assim, pô, já era esse campeonato, o Santos tem que colocar a base nesse campeonato para ver quem o Santos pode contar da base. E para poupar também os jogadores que estão aí, né? Porque o Santos ele colocou o Gustavinho à torta direito para jogar, ele sentindo desgaste físico, colocou o Oliva, colocou o João Schmidt, tá colocando o Veríssimo, tá colocando o Escobar. Uma hora esses jogadores que são importantes vão sentir, porque o Santos há anos não joga competições assim, 3 competições. Há um tempo ficou com uma. Ano passado conseguiu 2. Só que ano passado, eu tô falando simultâneos, né? Porque tem o Paulista também, não tô contando o Paulista. Nesse ano, até o Paulista foi simultâneo com o Campeonato Brasileiro. Então foram 4 competições: Copa do Brasil, Brasileiro, Paulista e Sul-Americana. Aí você está coloca, joga. E não tem uma rotatividade de elenco.
O Natson não jogou. O Xavier não jogou. O zagueiro não jogou. Jogou pouco. Jogou, até jogou. O lateral, que se mostrou que não tá pronto ainda. Não foi bem preparado pra jogar. Foi colocado na loucura nesse jogo contra o São Lourenço. Foi colocado no desespero. Talvez se ele tivesse sido colocado contra o Recoleta na Vila ou contra o São Lourenço lá fora, mesmo que o Santos perca, o Santos está testando o jogador. O Santos não vai ser campeão desse campeonato. O Santos não vai ser campeão desse campeonato. E mesmo sendo campeão desse campeonato, eu acho que é muito mais importante o Santos preparar o time para o Campeonato Brasileiro do que tentar ir longe na Sul-Americana. Ir longe na Sul-Americana, ir muito bem na Sul-Americana e cair numa semifinal para um time bom. Vai que o Palmeiras se complicou na Libertadores. Aí o Palmeiras cai da Libertadores, vai pra Sul-Americana porque ficou em terceiro. Aí pega o Santos numa semifinal. Aí o Santos acaba caindo porque seria normal o Santos ser eliminado por um Palmeiras na Sul-Americana. Aí vai ter que... Aí acordou tarde pro brasileiro, né? Focou em duas frentes, ou em três, não sei até quando o Santos vai na Copa do Brasil, mas ficou em duas frentes no ano. Né? Ficou focando no brasileiro e na Sul-Americana. Aí vai ser eliminado lá na frente, na semifinal. Como é que vai ser o Campeonato Brasileiro? E elenco curto também do Santos. Elenco muito curto. Elenco muito curto do Santos. Que aí, agora a gente tá sentindo falta do João Schmidt. Eu tenho um vídeo aqui, o vídeo que mais tem visualização é eu criticando o João Schmidt. Mas, pô, eu tenho saudade dele. Não por volume de elenco, mas porque ele tava jogando bem. Parece que com um técnico que consegue montar um esquema tático, tem alternativas, tem armas para atacar o adversário, para armar o jogo, alguns jogadores vão render. Mas, pô, precisava colocar João Schmidt, Gustavinho, Veríssimo, Escobar, tudo assim, todos jogam. Vai jogar Libertadores, vai jogar quem dera, né? Vai jogar Sul-Americana, vai jogar Copa do Brasil, vai jogar Brasileiro, vai jogar Copa do Brasil de novo, vai jogar Sul-Americana, vai jogar Brasileiro. Isso não existe. Isso não existe. O jogador vai abrir o bico. O jogador vai abrir o bico. Aí beleza, abriu o bico agora. Beleza, agora ele vai ter o descanso devido. Ou não, né? Ou tem jogador, o João Schmidt parece que só vai voltar depois da Copa. Beleza, abriu o bico. Vai ter que usar quem? Vai usar quem? Quem vai jogar? Não foram testados. Agora vai testar na loucura, vai ver que o jogador é ruim. E o jogador vai estar pressionado, não vai ter sido testado numa situação mais leve antes. O Robinho pouco jogou também. Pouco jogou. Antes do jogo contra o Coritiba na Vila, em que o jogo já tinha ido pro brejo também. Não dá pra eu criticar aqui. Falar assim, pô, que absurdo, perdeu aquele gol. Não, criticar pontualmente sim, mas não dá pra eu colocar nas costas do Robinho Júnior ele ter perdido aquele gol contra o Coritiba, num jogo que tava 3-0. Se ele não entra, se ele não tem uma continuidade. Agora, dá pra colocar nas costas do Lautaro ele ter perdido 2 gols contra o Bahia. Dá pra colocar nas costas do Rony. Dá pra colocar nas costas do Diógenes. Porque o Diógenes teve uma continuidade de jogos. Teve uma continuidade de jogos. E o resultado também estava na mão naquele jogo. Mas enfim. Eu acho que nesse grupo, como eu falei no pré-jogo, esse grupo, o grupo em que ninguém quer classificar, um grupo em que ninguém quer ganhar, num grupo de 6 4 times, loucura. 4 times. Vários jogos. Tiveram vários jogos. Só temos 2 vitórias. O primeiro e o segundo, cada um tem uma vitória. Que loucura. Recoleta não ganhou de ninguém, só empatou. Cuenca ganhou do Santos. O São Lourenço deve ter ganho ganhou do Cuenca. O Santos não ganhou de ninguém. Perdeu do Cuenca. E empatou todo o resto. Santos não ganhou um jogo na Vila. Santos pegou Recoleta na Vila, não ganhou.
O Santos pegou o São Lourenço na Vila, não ganhou. E pegou o Recoleta lá fora e não ganhou. Esse time merece passar. Agora que o Santos... Eu torço pro Santos ganhar de 9-0. 9-0 do Cuenca. E o Recoleta ganhar do São Lourenço pro Santos não passar. Na verdade eu não torço não. Eu quero que o Santos passe. Pô, porque eu sou santista. Eu quero que o Santos passe. Eu quero que o Santos classifique pra tudo. Eu quero que o Santos ganhe todos os jogos. Mas, pô, vai ser bom isso pro Santos? Mas enfim, rapaziada, é isso. Foi isso o jogo do Santos. Eu tava pensando em nem assistir esse jogo do Santos. Tava cansado do trabalho. Passei no mercado antes de chegar em casa. Eu saio do trabalho às 6 horas. Peguei o trem, desci do trem, passei no mercado. Comprei umas coisas pra casa. Aí quando eu tava voltando, começou o jogo pelo horário. Aí pouco tempo depois o SofaScore lá deu a notificação, gol do Bom Tempo. Falei, pô, que loucura, gol em segundos do jogo. Aí eu falei assim, bom, vou chegar em casa, vou ligar a TV, deixar pra eu escutando e vou colando a figurinha, vou fazendo a janta, enfim. É 2-0, pô, legal. Aí já tava assistindo. Aí, pô, como foi desenrolando o jogo, já não tava nem tão assistindo assim. Tava, tipo, em frente à TV, mas tava mais colando figurinha. Porque o roteiro do jogo do Santos estão iguais. Todos os jogos do Santos estão com o roteiro igual. O Santos começa bem, não tem gás, vai deixando o jogo moroso. Aí o outro time vai lá e consegue alguma coisa. Mas enfim, rapaziada. Essa é a minha opinião, né? Sobre o que foi o jogo. O que você achou? Comenta aí, curte o vídeo, sei lá. Santos acaba com todo final de semana, todo meio de semana, todo mês.